Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que rolou sobre a apresentação do presidente do Corinthians e nomes que foram citados aí de uma provável chegada do Corinthians. Tem jogadores do Flamengo pintando no Corinthians, tem jogadores do Corinthians vazando aí em trocas com alguns outros times. Quer saber mais do desfecho dessa história? Então assista esse vídeo até o final. Começamos o Futebol 360 com o Corinthians e o seu novo presidente, que já tomou posse. Vamos ver o que ele falou? Mendel Bidlovski e a repercussão da posse de Augusto Melo. Oi, Mendel, bom dia para você. Bom dia, Alex, Natália, Bertozzi, bom dia a todos. É isso mesmo, ontem teve a posse do novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, será o presidente nesse triênio 2024, 25, 26. No discurso de posse, ele falou em choque de gestão, disse que a situação que ele encontrou no Corinthians é muito pior do que ele imaginava administrativamente, financeiramente, que o Corinthians vai passar por uma auditoria. Bom, várias presenças na posse do Augusto Melo, jornalistas, conselheiros e dirigentes, entre eles Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa presença do Marcos Braz na posse do Augusto Melo. Bom, a gente vai ver agora trechos da entrevista coletiva que ele concedeu logo depois da posse. Ele e o Rubão, o diretor de futebol do Corinthians, conversaram por mais de uma hora com a imprensa, falaram sobre a gestão do Corinthians, sobre reforços, finanças. Vamos ouvi-lo. No último mês passamos por um processo de transição e constatamos que, infelizmente, a situação do clube é pior do que imaginamos. Isso quer dizer que não será possível fazer algo que prometemos durante a campanha. Não será possível. Não. Significa apenas que teremos de trabalhar muito mais duro. A conversa está muito boa, está tudo tranquilo com o Matias Roja, com o empresário, com o advogado dele. Nós vamos pagar, vai estar tudo sob controle, não tem problema nenhum. Gostaria de aproveitar para dividir com vocês os primeiros resultados do nosso trabalho. Independente dos problemas que temos, sempre defendemos que não podemos abrir mão de um time forte. Sendo assim, quero dar as boas-vindas a 4 grandes nomes do futebol internacional, 3 internacional e 1 nacional, que estarão conosco nos próximos anos. Fora isso, vem grandes parcerias para que a gente transforme o Corinthians mais forte, com uma grande credibilidade, com uma gestão honesta, correta, transparente, que vocês vão estar a par, a partir de agora, de tudo que vai acontecer dentro do Corinthians. Todo jogador contratado, vocês saberão de que forma, porcentagem, valores. O Corinthians, a partir de hoje, será transparente. Muitos de vocês já perceberam que nosso choque de gestão começou antes mesmo da nossa posse. O primeiro passo foi implantar um novo modelo para a contratação de profissionais do futebol. A partir de agora, acabou aquela história de contratar jogador só porque o técnico, ou o diretor, ou o empresário indicou. Todo nome sugerido terá de ser analisado por nosso Centro de Inteligência do Futebol. Toda a contratação terá o selo Corinthians. Assim, reduzimos o risco de ter o elenco montado por um técnico. Não quer elenco montado por técnico? Interessante essa aí, né? Porque se o treinador não fizer um bom trabalho, vaza. Tudo isso aí já foi dito, né? Tá, então, trechos do discurso de posse e também da entrevista coletiva, na posse do Augusto Melo, ele falando sobre os reforços. Ele falou aí de 4 reforços do Corinthians, mas anunciou 3 reforços em um vídeo. O Rodrigo Garro, meio argentino que vem do Tajeres, o Palacios, o lateral, e também o Ranieri, o volante que chega para o Corinthians. O Félix Torres, o zagueiro equatoriano, não foi anunciado durante esse discurso de posse, porque ainda falta documentação. Hugo, o lateral esquerdo, também está chegando para o Corinthians, não foi anunciado nesse pacotão da nova gestão, porque foi contratado pela gestão anterior, mas está no Corinthians, faz parte do elenco do Corinthians para 2024. Depois da entrevista coletiva, a gente conversou com o Rubão sobre o Gabriel Moscardo, porque tem essa informação, os exames médicos realizados na França, Paris Saint-Germain decidiu adiar a chegada do Moscardo para o meio do ano. Ele vai fazer uma cirurgia no pé esquerdo, e aí é o seguinte, ele vai fazer essa cirurgia no Catar, depois ele volta para o Brasil, vai fazer a recuperação no Corinthians e depois de 3 meses de recuperação, mais ou menos ali em março,
Quando ele estiver recuperado, ele vai para a França, segue treinando com os companheiros e aí será apresentado à torcida na próxima janela de transferências no meio do ano. Mas uma informação importante, de acordo com o Rubão, o pagamento do PSG ao Corinthians segue como o previsto na contratação. Será um pagamento parcelado, mas com esse adiamento da apresentação do jogador não terá mudança no pagamento. Isso porque o Corinthians tem que pagar essas contratações, são contratações caras, o Corinthians também tem dívidas para quitar, a gente viu aí o Rubão falando sobre a situação do Rojas, tem direitos de imagens atrasados, disse que já conversou com o staff, com o Rojas, que vai acertar tudo, prometeu que vai pagar, também prometeu um patrocínio grande para o Corinthians, disse que dispensou um patrocínio de 75 milhões de reais, porque tem na mesa um patrocínio com valores mais altos. Então são as promessas aí da nova diretoria do Corinthians assumindo neste ano de 2024, Alex. Pois é, Mendel, a campanha já acabou, nós já falamos isso, tá? A campanha acabou e chegou a hora de trabalhar. Trabalhar e mostrar serviço. Parar de falar da gestão anterior. Tudo bem, faz parte falar que encontrou a casa do jeito que encontrou, mas chegou a hora de olhar para frente e fazer e planejar, né, Léo? Claro, senão fica parecendo que você está mandando sinais cruzados, no sentido de que ou tá tudo horrível e você precisa dar uma zerada em tudo, ou você tem condição de montar um time competitivo, de montar um time que vai permitir ao Corinthians brigar por títulos esse ano e levar onde o torcedor quer. Nem sempre parecem coisas compatíveis, né? Então, eu tenho essa mesma impressão que você, assim, a campanha acabou. E ontem, em alguns momentos, parecia que era sempre aquela flechadinha na gestão. Falou da questão da Caixa também, né? Que é um acordo que, segundo a gestão que sai, está bem encaminhado, está avançado. E ele pareceu ser um pouco cético em relação a algumas questões disso aí. Mas o torcedor quer saber muito do time dentro de campo, né? Eu gosto das contratações. Acho que a ideia de todas as contratações passarem pelo Cifute é o óbvio do óbvio, né? Me surpreende até que se pense mínimo, né? que pode ser diferente, né? Que você tenha todo um centro de avaliação de jogadores, de inteligência no futebol. E que o óbvio deveria ser todo mundo passar por esse crivo, todo mundo passar por essa análise. O perfil desses jogadores que estão chegando me parece muito dentro disso. Agora, cada um ali vem de um campeonato, cada um é de uma nacionalidade, cada um tem as suas peculiaridades de adaptação individual, coletiva. E quando você traz 5, 6 jogadores, assim, nem todo mundo vai dar certo de cara. Você pega os últimos estrangeiros que o Corinthians trouxe. Tem algumas histórias muito parecidas, né? De, às vezes, bom começo e depois regride um pouco. O Matias Rojas talvez seja o principal caso, né? Um jogador que empolgou no começo e depois foi perdendo força até deixar de ser um cara importante no time. Mas veremos. O trabalho da comissão técnica aqui vai ser muito importante, porque é uma remontagem, né? Não é do zero. Mas, assim... É como se fosse. É como se fosse em algumas posições. Você tem uma fundação ali de jogadores históricos do Corinthians que não faz mais parte do elenco, né? A gente falava até ontem, né, Tsego, o quanto a paciência e o quanto o Campeonato Paulista, apesar de ser uma competição importante, que muita gente, por mais que fale assim, é paulistinha, mas se perde não é mais paulistinha. É paulistinha quando perde, quando ganha é um espetáculo. Mas o Mano, ele vai ter uma necessidade de resposta para o tamanho que é o Corinthians quase que imediata. Então, acho que o planejamento dessa diretoria, quando eles falam, e é importante falar que a situação é ruim, mas isso não deixa a coisa pior ou melhor. Deixa a situação em que ele tem que trabalhar mais, ele tem que se esforçar mais e achar resultados, porque independente do que a outra gestão fez, o problema agora está na mão dele. Então, ele vai ter que arrumar a solução para os problemas que foram deixados, mas principalmente pensar a médio e longo prazo. Se ele pensar só para essa temporada, aí o Corinthians vai entrar numa bola de neve ainda maior e as coisas vão se complicar. O Mendel, contratações anunciadas, mas existe uma ansiedade muito grande já que a diretoria alimentou a situação do Gabigol. E ontem o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, apareceu na posse do Augusto Melo. Novidades sobre a conversa dos dois aí? Agora é a hora dele cumprir, né? Com a palavra dele de trazer o Gabigol. Tanto que ele falou aí sobre a transferência de Gabigol para o Corinthians e agora é a hora dele cumprir, né? É o seguinte, Alex, essa diretoria nova do Corinthians anunciou esses reforços, prometeu mais 5, 6 reforços, disse que teremos surpresas nas próximas 2 semanas
E claro, o grande assunto é o Gabigol, alimentado ainda mais com a presença do Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Corinthians, na posse do Augusto Melo. Terminando a posse do Augusto Melo, eu fui rapidamente ali abordar o Marcos Braz e perguntei, ele falou que não queria dar entrevista e tudo mais, que estava ali só para prestigiar a posse do Augusto Melo. O fato é que ele permaneceu lá no Parque São Jorge, depois foi embora junto com o Rubão. Na entrevista coletiva eles disseram que estão estreitando relações, Corinthians e Flamengo, existe aí negociações envolvendo jogadores, mas o nome da vez é o Gabigol. Eu abri a entrevista coletiva perguntando para o Augusto Melo, o Gabigol vem? E ele disse que agora o Corinthians já fez a parte dele, está esperando o Flamengo. Vamos ouvi-lo. Eu falei de 4 porque falta pequeno detalhe, mas está tudo certo. Está tudo, mas a gente não quer ainda falar, mas está praticamente fechado. Falta pequenos detalhes, mas entre eles já está tudo certo e a gente preferiu só segurar mais um pouco. Gabigol, tem conversas adiantadas, tá bem. Depende deles agora, né? A gente vem conversando bastante. É um atleta que nos interessa, que eu sempre brinco, né? Tem as nossas características. Estamos aí, né? Já fizemos a nossa parte. A gente sabe que é difícil, é uma contratação. Hoje é um dos melhores jogadores do país. É um ídolo por onde passou. E nos interessa, sim. Sempre deixei claro. A nossa parte já fizemos. Agora depende deles, né? E está caminhando bem, se Deus quiser. Quando eu falei que não tem nenhuma empresa para custear a vinda do Gabigol, nós temos uma das 3 maiores folhas salariais do país. Então nós temos que ter um dos 3 times melhores do país. É isso, falando sobre a folha salarial do Corinthians, que inclusive o Rubão e o Augusto Melo disseram na entrevista coletiva que eles diminuíram em 8 milhões de reais essa folha salarial do Corinthians. Sobre o Gabigol, é uma transferência complicada, envolve muita coisa, envolve o interesse do Gabigol, uma saída dele do Flamengo teria que ser muito bem arquitetada pela relação que ele tem com o Flamengo, também como que ficaria a imagem da diretoria. Então é algo muito delicado, muito difícil de se concretizar, mas de acordo com as palavras do Augusto Melo, o Corinthians já fez a parte dele e está esperando então o Flamengo deixar claro, colocar na mesa as condições para essa transferência, mas também já disse que tem plano B, plano C, caso essa transferência do Gabigol não se concretize. Essas conversas entre Flamengo e Corinthians também envolvem outros jogadores, principalmente o Thiago Maia, jogador que interessa o Corinthians, pode deixar o Flamengo, ir para o Corinthians, pagamento parcelado. O Mateuzinho, o lateral, também interessa o Corinthians, é uma transação um pouco mais difícil. E o Fausto Vera, Tite tem interesse no jogador do Corinthians, pode deixar o Corinthians, ir para o Flamengo. Então, são vários jogadores envolvidos nessa conversa. Para o torcedor, a maior expectativa em relação ao Gabigol, mas vários jogadores envolvidos aí nessas conversas entre Corinthians e Flamengo. Alex. Teremos muitas emoções nos próximos dias. O Mendel Bidlovski acompanha o Corinthians todo dia. Gabigol, assim, não avança nada, mas vai criando uma ansiedade na torcida. Plano B. Mas o que seria o plano B para o Gabigol? Pode ser que role uma troca aí de jogadores entre Corinthians e Flamengo, né? Então, provavelmente o Gabigol pode pintar aí nesse bololô que vai acontecer aí no Corinthians, entre Corinthians e Flamengo aí nessas trocas de jogadores. Então, pode ser que o Gabigol pinte aí no Corinthians. E assim, isso, né? Você cria uma expectativa, né? A expectativa é a mãe da frustração, você sabe, né? Então você vende essa ideia, aí imagina, não chega o Gabigol, chega outro. O peso que vai chegar nesse outro que você diz, que é o plano B, né? Porque, de fato, é uma transação muito difícil. Quando eu falo em sinais misturados, assim, é o mesmo cara falando que a situação é desesperadora e que o Gabigol está adiantado. Estamos falando do mesmo clube, estamos falando da mesma direção. Economizamos 8 milhões na folha? Mas e aí? Entendeu? Agora vai aumentar 9 milhões. Então, assim, são situações que não parecem se cruzar de maneira meio estranha. Os outros pontos que o Mendel levantou, dos outros jogadores que poderiam entrar em negociações, eu acho todos eles muito interessantes. E dá para sair um bem bolado legal ali, de jogadores que, de repente, o Fausto no Flamengo poderia encontrar uma nova vida, o Thiago, com o espaço que ele perdeu no Flamengo, poderia recuperar no Corinthians.
lateral, que é uma posição muito difícil e que o Mateuzinho é um ótimo jogador. Acho que todos os nomes ali fazem sentido numa conversa. O Gabigol mudar de clube dentro do Brasil, com tudo que isso implica, pela importância que ele tem histórica para o Flamengo, pela questão financeira, cara, pode acontecer, não descarto nada no futebol, mas eu ainda vejo muito, muito difícil. Não é impossível, mas é improvável, né? Eu tô na linha do Bertozzi, assim. Quando você abre você pega a entrevista toda do presidente e ele fala do desespero, de como estava, e você fala de um jogador desse tamanho pro futebol brasileiro, não estou falando do tamanho no cenário mundial, mas no cenário nacional, no cenário do futebol brasileiro, ele é um cara que custa muito aos cofres. E esportivamente, nessa temporada ele não rendeu, mas todas as outras ele entregou muito. Então, é muito difícil pensar como esse negócio vai ser viabilizado e como as coisas vão se desenhar a partir daí. Porque o Corinthians pode contratar o Gabi e o resto. Você precisa de alguém para dar a bola para ele. Só o Garro vai servir? Você tem uma estrutura de time, você não tem laterais, você tem que contratar laterais. Você dispensou dois laterais pelo lado direito, não, lado esquerdo. Então, é muita coisa para se organizar de novo nesse Corinthians. É importante, é um jogador de peso? Mas você tem que montar um time que vá dar ser coletivamente competitivo, porque alguém tem que dar bola pro Gabi. Eu ainda acho que, para começar a história, tem que entender como que vai pagar essa multa, com que dinheiro. Parcelado. Sim, mas suaves prestações de quanto, já que a multa é de 177 mil? Não, a multa, evidentemente, não vai ser. Você teria que ter um acordo ali, mas não é um acordo fácil. Mas o acordo vai, então, paga só um terço, 60 milhões. É difícil pensar que o Flamengo vai abrir mão da multa, ou parte dela, por uma vontade do jogador. O jogador tem contrato. E assim, e o Flamengo tem, mais uma vez, mais um ano de grandes competições, né? Tudo bem, é chato você ter o Pedro como titular e o Gabigol reserva, o Gabigol titular, o Pedro reserva, mas é um timaço. Claro. Agora, você abrir mão de um centroavante, e se precisar? Vamos liberar então. Quando você fala no Flamengo, cara, você fala num elenco que tem 18, 19 titulares, né? Você tem esse luxo. Quem mais tem isso no futebol brasileiro? São poucos times que podem falar que você pode rodar ali os seus principais jogadores sem perder qualidade, né? E o Flamengo trabalhou para estar nessa situação, né? De ter esse conforto de poder fazer esse tipo de investimento. E com caixa. E com caixa, né? É incrível como o Flamengo hoje é o que nós falamos. Faz um Pix aí. Eles fazem. É complicado, é uma situação complicada. Tem que ver a vontade do jogador. Isso pesa muito na hora que a diretoria do Flamengo vai conversar com ele para amolecer e tentar, né, costurar isso de uma forma que seja viável para o Corinthians, para o jogador, para o Flamengo. É muita coisa envolvida. Então, é um jogador que hoje, para o cenário brasileiro, é muito grande e envolve muita quantia. É difícil pensar que alguém vai lá e, vem cá. Seria ótimo o Corinthians. Ninguém tem dúvida. E aí, pessoal, o que é que vocês acham aí? Tivemos aí a parte do novo presidente do Corinthians chegando aí, está caminhando muito bem, né? Pode ser que pinte aí o Gabigol no Corinthians. Já visto que já vai ter aí algumas trocas de jogadores entre Corinthians e Flamengo. O Flamengo tem interesse em alguns jogadores do Corinthians e o Corinthians tem interesse em alguns jogadores do Flamengo, inclusive Gabigol. Então isso aí pode ser que esteja aqui essas trocas de jogadores. Então seria muito bom para o Corinthians, já que o Gabigol não quer jogar no Flamengo. Então seria muito bom que ele jogaria no Corinthians, viria para o Corinthians, né? Então isso aí ajudaria bastante ao time, ao elenco. Então provavelmente pode ser que as coisas caminhem muito bem para que o Corinthians traga aí Gabigol e mais alguns jogadores. E como a repórter falou, não adianta trazer só o Gabigol, né? Tem que trazer mais jogadores para que mande a bola para o Gabigol, para que o Gabigol consiga fazer gols, porque ele não consegue sair lá de trás, armar a jogada, driblar todo mundo e fazer o gol. Ele precisa de alguns meias bons, laterais bons para mandar a bola e ele fazer os gols, né? Então precisa que o Corinthians tenha um planejamento muito bom para trazer um jogador muito caro, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!